Vamos nessa! Pode rir! Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Pode Rir. Hoje estamos aqui com 3 mulheres fantásticas do mundo do real estate, trazendo bastante conteúdo, informações e vamos falar um pouco sobre mitos e verdades do real estate. E eu vou pedir para cada uma se apresentar, falar um pouco de você, começando aqui da Andrea. Quase não consegui aparecer aqui no microfone, né, gente? A gente já começou rindo, né? Porque eu já não tinha altura, que eu tava escondidinha aqui atrás, assim, ó, teve que dar uma ajustada. Bom, meu nome é Andrea Baldini. Estou no mercado aí de financiamentos de imóveis, mexendo com mortgage, ajudando a nossa comunidade há mais de 20 anos. Comecei com 10 anos de idade, então vocês podem fazer as contas, né? Olha a minha cara de 30. E sempre trabalhando já, né? A Thalita trabalha com a gente na mesma empresa, a gente sempre está trabalhando aí com a Maitana, com o Vitor. E é um prazer trabalhar com essa galera. E tenho certeza que hoje a gente vai rir aqui, viu? Com certeza. Próximo sou eu. Bom, gente, eu sou a Thalita Camilo, eu sou contadora e também trabalho com financiamento, trabalho no time da Andrea. Conheço a Maitana e a Andrea. Gente, não vamos falar a idade, não. Se você falar isso agora, você já vai desmentir a idade que eu passei aqui, né? Nós fomos para a escola junto, nós participamos do jardim de infância. Exato. Nossos pais eram amigos, né? Porque a Maitana sempre vai ser 15 anos mais nova do que eu na minha cabeça. Eu adoro andar com a Thalita, porque ela coloca minha autoestima lá em cima. E estamos aqui para ajudar, esclarecer dúvida, o que precisar, a gente está aqui à disposição. Bom, eu sou a Maitana, moro nos Estados Unidos há mais de 21 anos, também vim pra cá, bebezinha. E eu sou uma novata no real estate, mas o motivo principal de entrar no mercado do real estate foi realmente entrar de cabeça, estudar a fundo mesmo as oportunidades de trazer produtos que vão beneficiar a nossa comunidade, beneficiar nossos clientes, né? Porque a gente vê tantos mitos e poucas verdades no mercado do real estate. Então, eu me comprometi mesmo. Foi um comprometimento com a nossa sociedade, com nossos clientes, com família, amigos, de trazer informações que são verdade. E informações que vão, de fato, não só beneficiar, mas trazer crescimento. Porque eu acredito muito na questão do crescimento através do conhecimento. Né? Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, porque são pessoas que eu admiro e que eu tenho certeza que têm esse conhecimento. E claro que a gente vai dar muita risada hoje, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Principalmente sobre os mitos da Flórida. Eu sou novata aqui na Flórida, mas só nesse pouco tempo aí, nesse 1 mês que eu estou andando por aqui, colocando my boots on the ground, a gente já vem desfazendo mesmo os mitos, né? Fala, olha, não era bem assim, né? É até interessante, né? É interessante, né? Então, nós vamos trazer aqui muitos mitos e jogar muitas verdades no ventilador. Então, Isso é muito e eu bom. queria também falar aqui que hoje, infelizmente, não estamos com nossos 2 hosts também. O Thiago tá aí e o Gabriel Basso. Então, hoje eu vou dar sequência aqui com vocês, coordenando o Pode Rir. Ah, mas você tá muito bem acompanhado. Tá muito bem acompanhado. Bendito fruto entre as mulheres. Fiquei muito bem acompanhado, eu disse pra vocês precisam vir hoje não. E vamos começar com os mitos. Um dos mitos que a gente tem muito, que o pessoal fala quando fala da Flórida, é sobre a questão do furacão, né? Eles acham que qualquer lugar da Flórida vai levar tudo e é tipo filme, né? Você tá aqui tomando café, o vento já veio, a vaca voou. Um twister. Olha, eu acho que eu posso falar disso um pouquinho mais que a Maitana e Catali, porque as duas estão aqui há menos tempo que eu, né? E não sei você, Vitor, mas tem 10 anos que eu tô na Flórida. Eu tenho apenas 4. 4 anos. Então, Sou tem novinho. 10 anos que eu estou aqui e minha casa está intacta, nunca passou por nada. Já viu uma vaca voando? Nunca vi vaca voando, eu nunca nem vi furacão. Então não é tão emocionante quanto eu imaginava. O máximo que foi realmente chuva muito forte. E, gente, existe furacão? Claro que existe, mas não é exatamente o que o Vitor falou. Não é essa coisa que você vai, de repente, você tá aqui tomando café, o furacão chegou e você, meu Deus, minha casa tava voando, a vaca do... Não é isso. Né? Existe todo um estudo. E, infelizmente, ou felizmente, eles dão todos esses dados bem antes do furacão chegar e, na maioria das vezes, ele nem chega. Ele desvia, né? Ele desvia, vai pro oceano, vai para lá, vai para cá, mas não bate em terra. Então, assim,
Eu acho mais fácil você morrer lá na neve, no frio de Boston, entendeu? Ter um acidente de carro por causa da neve, do que você ser atingido por um furacão aqui na Flórida. Então é um mito você achar que, tipo, sua vida vai acabar porque o furacão vai chegar e sua família vai morrer ou você vai perder tudo, enfim. Mas é impressionante, desculpa, a quantidade de pessoas que tem medo disso. Vitor, eu quero uma casa, mas eu não quero furacão não, porque eu não quero perder minha casa e voar tudo. Eu disse, não é assim. Peguei um agora que foi, que tava vindo, que vem, e eles têm muito, como é que diz, precaução e uma proteção muito grande. Eu acho que é isso que assusta as pessoas. Então, estoca água, estoca não sei o que, estoca bateria, preparamos tudo e agora vem, não chega, você já vai começar a ficar com raiva do furacão que ele não vem. E aí a gente dormiu até embaixo da casa, que era o primeiro furacão, ia ser louco. A chuva. Pois é, isso tudo também, sem contar que é muita questão econômica, né? Esse marketing todo que vai chegar, as pessoas vão lá, esvaziam as prateleiras, gastam mais do que precisam. E aí o que acontece com a economia? É uma jogada econômica também, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que é para renovar o estoque do supermercado. Exato. Né? E nesse último furacão que teve, passou aqui em casa, né? Chegou a cair árvore na rua, tudo. A sensação que eu tive é que eu tava tendo uma tempestade de neve, só que sem a neve. É o vento forte e muita água. É uma tempestade de neve, só que sem neve. Agora vamos tocar num ponto delicado aqui, para vocês trazerem um pouquinho de informação sobre como que funciona o seguro para casas nessa região que é considerada de hurricane risk, né? Sim. Porque também isso é um mito de falar assim, olha, é extremamente caro a questão do seguro, não compensa. Vocês têm conhecimento um pouquinho sobre isso para o pessoal de lá entender como que funciona o seguro, o home insurance para casas em regiões de risco? O seguro daqui, ele acaba que o da Flórida, ele pode ser até um pouco de verdade, ser um pouco mais caro. Sim, ainda mais no último ano, né? A gente viu realmente um aumento do seguro. E nem é tão por conta dos furacões, mas é porque a Flórida lidera o número de fraude de seguros e propriedades. É o cara que chega na sua porta e diz, vamos trocar, tá caindo. Vamos trocar seu teto, o seguro reforma seu teto todo. Gente, lá na minha rua, tá? Meus vizinhos, o Renato chega em casa, André, vamos trocar o teto, e aí a gente vai ganhar ainda $1.000 de rebate. Eu, como assim, Renato? Não, porque o nosso teto já tem mais de 20 anos, tá na hora de trocar. Os appraisals, eles vão nas casas e eles oferecem que vão abrir um claim com o seguro, eles acham uma irregularidade no seu roof, né, no seu teto, e aí eles vão abrir o claim, fazer o seguro pagar, ou seja, o seu teto tá velho por causa de tempo de uso, né? É sua obrigação do proprietário cuidar da casa e deixar a casa em boas condições. O seguro não paga isso, mas eles acham uma brechinha, vão lá, abrem um claim, faz o seguro pagar a sua casa e ainda te devolve dinheiro. Isso é fraude. Então, vamos para um mito ou verdade aqui na Flórida? Mito. Existe corrupção na Flórida? Sim. Gente, Flórida é um Brasil que deu certo. Exatamente. Tem. Então, isso é muito sério. O que o Vitor falou é total verdade. O seguro não aumentou pelo fato de ter furacão ou isso, aquilo outro. O seguro está alto na Flórida e algumas companhias de seguros estão saindo da Flórida. A gente teve 6 companhias o ano passado que se retiraram da Flórida, não querem assegurar casas na Flórida pela questão de fraude. Ou seja, você brasileiro que ouviu uma coisa dessa e que te oferecerem esse negócio, não faça, porque no final do dia prejudica todo mundo, né? Mas seguro existe, seguro tá aí, a sua casa é assegurada, se caso acontecer alguma coisa na sua casa, com certeza o seguro vai pagar. Tem o flood insurance, né? Que além do seguro normal, tem o flood insurance, então a casa é assegurada. E o que aconteceu comigo quando eu comprei a casa aqui, o meu seguro estava realmente muito caro, estava quase $7.000, porque o meu telhado era velho. Quando você aí assim que eu troquei o telhado, o seguro ficou um preço normal. A gente teve o episódio passado, foi com a Ana Regina, da IP, todo mundo conhece, né? E ela falou muito sobre isso das fraudes das seguradoras. Tanto troca de telhado, como troca dos screens da piscina, aquela tela, o gradeado. Como disse que também que tem um que deu um problema no plumbing, um vazamento, e o cara chegou, a gente consegue reformar a casa toda. Olha isso, faz gente, aqui, que absurdo. Diz que sobem na casa com moedinha para fazer a marca no telhado. Mas é por isso que é interessante também você ter contato com quem tem conhecimento de fato. Qual é a importância, por exemplo, da gente aqui como corretor passar essa segurança para o cliente quando está comprando uma casa? Olha, senta com um agente de seguro de confiança
que ele vai te falar exatamente o que você precisa fazer na tua casa, de alguns ajustes, de algumas reformas que vai diminuir o seu seguro. Não, e até para o cliente saber que às vezes o cara tá, por exemplo, gente que chegou a morar na Flórida agora, chega uma companhia lá que às vezes eles aparecem bem, parece até que é do governo, né? Todo mundo arrumado. Como chega correspondência parecida com correspondência do governo para você pagar aqui, isso aí. Principalmente e eles não sabem, né? E eles vão em casa no feriado e no domingo, né? É? Domingo e feriado, todo dia batem lá na porta, né? Gente, que absurdo. É surreal, né? Essa é uma grande diferença que eu tenho notado entre ali no estado de Massachusetts e o estado da Flórida. Infelizmente. Porque a gente não vê esse lado tão corrupto da coisa. Mas a Thalita falou uma coisa certa. Aqui é um Brasil que deu certo. Mas eu vou defender minha origem, viu? Vou defender meus brasileiros. Tem muita gaiatice das outras nacionalidades aqui também. Não, isso é uma combinação. Não é um mérito nosso. Não é um mérito somente nosso. Não. De maneira nenhuma. E isso é até um ponto legal de se falar. Uma América do Sul, uma América Latina, né? Exato, porque é uma mixigenação de culturas na Flórida, né? Aqui é o estado que mais recebe pessoas de todos os países do mundo. Então é uma mistura de cultura. A gente teve agora caso de fraude da Índia aqui. Indianos fingindo que são donos de terreno, tentando vender terrenos que não são deles. Então, o brasileiro não faz isso, não. É exatamente isso. A Flórida, ela tem gente de todo mundo. Então tem gaiatice de todo mundo. Às vezes as pessoas... Isso é legal falar, porque às vezes as pessoas chegam aqui e pegam o estrangeiro falando com o inglês perfeito e acham, não, esse cara passa confiança e acaba que cai. Eu estava conversando com um cliente agora que eles viram, eu tô analisando as opções de investimento que vai me dar um cash flow mensal. Eu disse, meu Deus, cuidado. Tem um que ele disse que ia comprar um carro e não sei o que, ia gastar $60 mil e ganhar $6 mil livre por semana. Eu disse, me indica qual é. Rapaz, tô querendo saber. Pelo amor de Deus, que nós estamos fazendo, então? Parei de fazer mortgage hoje, 20 anos fazendo mortgage, vou fazer isso aí. Eu disse, eu não conheço, pra você ser sincero com você, eu não conheço um investimento aqui da Flórida que seja algo legal, que você vai investir $60 mil para estar tirando 2, 3, 4 por mês. 10% por semana. Por semana, exatamente. Ou por 6 por mês, por semana. Por falar nisso, eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto de investimento, né? Porque muitas pessoas, principalmente a minha clientela lá do norte, pergunta qual é o tipo de investimento na Flórida que realmente dá retorno. Só que, na maioria das vezes, não faz essa pergunta, não é a primeira pergunta da conversa, né? A pergunta é assim, quero fazer Airbnb em Orlando, porque eu quero... ganhar muito dinheiro. E a minha pergunta é, mito ou verdade Airbnb em Orlando? Depende. Esse é um grande mito. Não, na verdade, isso é um grande mito de dizer que é o melhor investimento da Flórida casa de Airbnb. Na verdade, existe... Não é o melhor. Na verdade, assim, depende do que o cliente quer, né? Porque o Airbnb, o principal objetivo dele é o cliente que pretende utilizar a casa... Ou ter uma casa para ter o status, ou emprestar para um amigo, casa de férias. Ela não obrigatoriamente é que vai lhe dar o melhor retorno de investimento. Ah, Vitor, mas um amigo meu tem. Existem exceções como tudo na vida. Mas a grande maioria, o grande retorno dela é você utilizar a sua casa. Você ter a casa ajudando nas despesas. Compraram casas de Airbnb em Orlando há 3, 4 anos atrás. Isso né? Dá retorno ainda. E pegaram um juro de 3%. Super baixo. Quem pegou esses juros... E compraram a casa num valor muito mais baixo do que está atualmente também. Né? Então, para essas pessoas, o Airbnb virou uma fonte de lucro, uma fonte de renda muito boa. Hoje em dia, eu acho que isso se tornou um mito. Né? Casas em Orlando para Airbnb, hoje já não é tanto lucrativa. Não dá lucro. Eu acho que a casa praticamente se paga hoje. Sim, tá? isso e é uma benção. Às vezes vai ter meses que você vai ter que colocar dinheiro e vai ter meses que vai te sobrar dinheiro. Então, exatamente como o Vitor falou, depende muito para o que você está querendo. Se você quer uma casa para você passar férias de vez em quando e ainda ter ajuda no pagamento dela para você não ter uma que tirar tudo do seu bolso, né? É uma ótima opção. É o que eu costumo dizer para os clientes. É um conjunto de fatores. O vacation. É um bom condomínio, é uma boa foto, é uma boa empresa de gerenciamento. O administrador é o principal. É um bom financiamento, a taxa de juros, ou então... quanto é que o cara disse que se paga, o cara me liga, Vitor, eu quero dar 10% de entrada e quero que se pague. Não se vai pagar. Então, depende da entrada. Para comprar uma casa de investimento com 10% de entrada... Você não consegue. Primeiro que você só compra... É mito ou é verdade vocês aí, ó. Vamos lá, Thalita e Andréia. 10% de entrada para investimento é mito. Não existe. Você consegue 10% de entrada para uma second home.
Não é uma casa. Aí, se você está comprando uma second home, que é uma casa de vacation, você não pode usar o aluguel dela para qualificação. Agora, se você for comprar como investimento, onde você pode usar o aluguel da propriedade para qualificação, aí sim. Quantos por cento? 20%. Alguns casos, 15%. E a second home, ele pode alugar algum temporada do ano ou não? Não, supostamente quando você compra uma casa como vacation home, você não pode alugar. Tanto é que quando você compra a casa, o seu seguro vai ser baseado no tipo de financiamento que você está fazendo. Então, se você fizer financiamento para second home, o seu seguro vai ser para second home. Uma vez que você mudou isso, e principalmente se você vai fazer Airbnb, a seguradora e a companhia de gerenciamento, se for uma companhia séria e boa, que essa é uma das partes mais difíceis aqui de Orlando, você vai ser obrigado a mudar esse seguro para uma casa de aluguel, tá? De short-term rent, que é um seguro diferenciado. Então, e é um seguro mais caro? É bem pouquinho. Sabe uma coisa que sempre os clientes que estão em busca desse padrão de produto me perguntam? Mas ok, eu comprei como second home e decidi no meio do caminho aí alugar ela. Vai dar algum problema para mim? Vai alguém checar essa casa? É contigo, André. Nem olha para mim. É bom tocar nesse aspecto, por quê? Eu sou totalmente contra a cultura do jeitinho brasileiro. E a gente estava falando sobre o Brasil que deu certo aqui, mas pode dar muito errado. Pode. O que a gente precisa entender é que existem circunstâncias que vão ser mudadas. Por exemplo, você compra uma casa aqui para você usar como seu second home. Você está vindo para ficar aqui muito tempo. Você ficou mais velho, cansou de ficar vindo para cá, achou um outro lugar onde você quer ir passear, desistiu da casa daqui, já se passaram 1, 2, 3 anos que você fez essa compra, aí sim você pode começar a pegar e alugar esse imóvel aqui como imóvel de férias. Você não precisa trocar o financiamento por causa disso. Não. Mas tudo é boa fé. Quando você compra, você comprou para quê? Para você utilizar. Mudou a situação depois? Sim. Foi em boa fé? Foi real? Aí você pode mudar a sua situação. Não pode mudar em 2 meses, né? A questão é a seguinte, é que você assina um formulário no dia do fechamento, um affidavit, dizendo que você, em good faith, que é exatamente o que a Thalita falou, boa intenção, pretende usufruir ou morar naquela casa no primeiro ano. No momento que isso é trocado, eu nunca vi um banco voltar para o cliente e fazer ele repagar o financiamento ou sair fora, ter que refinanciar com outra instituição por causa disso. Porém, supostamente, você não deve fazer isso. Se você fizer, você está pagando o seu mortgage em dia, está tudo certinho, provavelmente nada vai acontecer com você, mas não quer dizer que não possa acontecer. Eu vi um caso lá em cima que é onde geraria um problema. Por exemplo, se acontece alguma coisa com essa casa. Aí dança. Se essa casa ou, por exemplo, incendeia, ou aqui um furacão leva essa casa para cima e eles atrasa os pagamentos. Ok, e além disso, principalmente hoje em dia no mercado que nós estamos vivendo, está tendo muita auditoria. Por quê? Desacelerou o mercado imobiliário. Certo? Então, o que aconteceu com os bancos e com as underwriters? Estão tendo muito tempo em suas mãos. Quando o Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae começa a ter muito tempo na mão, as companhias de mortgage insurance começam a ter muito tempo na mão, o que eles fazem com esse tempo? Auditoria. Vamos auditar os files que a gente fechou aí esses últimos 3 anos, que a gente não teve tempo nem de respirar, só fechar, e vamos começar a verificar o que aconteceu. E aí surgem as auditorias. O momento que um file desse é auditado, eu tive uma vez, em 20 anos de carreira, o banco ir na casa do cliente aqui em Orlando, ele morava em Massachusetts, comprou uma casa aqui em Orlando e comprou como ocupante, como primary residence, como sua residência primária. Ou seja, vou morar na propriedade. Eles vieram aqui consultar, bateram na casa, na porta dele, para make sure que ele estava morando na propriedade. Então, sim, pode acontecer. Numa auditoria, num atraso, casa pegou fogo. Então, quer dizer, you never know. Então, entre mito e verdade, vale a pena o jeitinho brasileiro na Flórida? Não. Totalmente e fraude com financiamento é crime, né? Crime, você pode pagar uma multa incrível, super alta. Primeira coisa, definitivamente, assim, sem nenhuma dúvida, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pay off your loan. Ou seja, você tem um loan com o banco A de $300 mil, eles vão call it e você vai ter que pagar. Imediatamente. Se você não qualifica para refinanciar com uma outra instituição, você vai ser obrigado a vender a sua propriedade. Sem contar que você pode sim ir para cadeia por fraude. Crime do colarinho branco. Simples assim. Aproveitando,
falar outra, depois a gente entrar pelo começar a parte boa, né? Mas um mito que o pessoal fala também que é questão de condomínio, de tax property, assim, não tô usando, não vou pagar. E aqui, já peguei cliente que disse assim, como assim, gente? Eu disse, como é que tá a questão do teu condomínio? Tu viu que tua casa tá indo pra leilão? Aí você passa o endereço pra gente comprar o tax dele. Eu fiquei de olho, fiquei acompanhando. Eu disse, você tá sabendo que sua casa vai pra leilão? É porque eu não tô usando, não tô olhando. Gente, aqui é diferente do Brasil. HOA, tax property, que é o IPTU e condomínio, IPTU e condomínio, incluso no seu financiamento. Vai para leilão e perde a casa. Então, mito, né? Ou seja, é mito ou não que a cidade, o real estate tax e o condomínio podem foreclosure uma casa? Verdade. Não é mito, é verdade. Verdade. É verdade. Além do banco, as únicas instituições que supersede, né? Que vai acima, né? Isso. Vai acima do seu mortgage é literalmente a cidade e o condomínio. Eles podem foreclosure a sua propriedade, tomar a sua propriedade. Já teve casa aqui da Flórida do cara chegar para vir passar as férias na casa e não ter casa mais. Pois é. Então isso é algo que tem... Então não é mito, é verdade. É verdade, essa é verdade. O outro mito, dizem que a Flórida não tem imposto de renda estadual. Oh, wish. Wish. Quando você compra, né? Você não paga no final do ano. Thalita tem empresa de contabilidade. Imposto é com ela. Imposto de renda estadual. Flórida não tem imposto estadual. Não tem. Mas você paga o imposto do seu imóvel mais caro justamente por causa disso. Exatamente. Por isso que o real estate tax aqui é mais alto, porque a gente não tem o imposto estadual. E outra coisa também que acontece é que muitas coisas que a gente vai comprar tem um imposto um pouco maior do que os outros estados que não têm imposto estadual. Porém, gente, é uma grande economia. A minha irmã mesmo mora em Massachusetts, né? Quer dizer, mudou para o Texas, mas esse último ano ela ainda estava em Massachusetts e ela paga imposto lá. Ela pagou, acho que 17% a mais de imposto, alguma coisa assim, né, Thali? 5,3. Ela é $17 mil, na verdade. 5,3 a mais de imposto porque ela está em Massachusetts e eu estou na Flórida. Então, você economiza realmente no seu imposto de renda na hora de fazer o seu imposto de renda. Mas é importante lembrar que aqui também tem vários impostos pequenininhos que lá a gente não tem. O sales tax aqui é mais alto, aí tem o tax, aí tem property tax, aí tem um monte de tax. Não, e quando você vai comprar casa, o closing cost na Flórida é mais alto que em Massachusetts, que em outros estados que existem imposto estadual. Por quê? Porque aqui tem intangible tax, né? Que em Massachusetts não tem, né? Tem o D-tax, tem um monte de tax que lá não tem. A grande vantagem é da renda, né? Só na hora de fazer o seu imposto de renda. Renda você não vai ter esse imposto estadual. Então, essa questão aí, eu não sei se eu acho que fica no meio, né? Para algumas coisas é mito, para algumas são verdades, porque existe os dois lados nessa questão. É a lei da compensação, né? Se você colocar no bottom line... No final do dia dá na mesma, gente, você paga o governo. Exato. Taxa é taxa, você não tem como fugir. Tem como... se tiver uma renda muito alta, vai fazer a diferença que é no imposto da renda. Não tem o imposto de renda, né? No imposto de renda pessoal da empresa, vale muito a pena estar na Flórida. Vale muito a pena, gente, pelo amor de Deus. Tem empresas que eu tenho escolha de abrir lá ou abrir aqui. Tem que ser aqui. Nosso podcast mesmo, eu abri aqui. Esse é um dos grandes motivos que muita gente migra para a Flórida também. Sim. Exatamente não ter o custo do imposto de renda estadual. Agora, aproveitando da Flórida, que eu vejo muito isso aqui na Flórida, o pessoal querendo abrir empresa em outros estados onde o dono não aparece para ter o benefício tributário. O benefício tributário você já tem de estar na Flórida. Agora, para que você vai abrir uma corporação num outro estado que não é a Flórida? Do que você está escondendo? Por que o seu nome não pode aparecer? Acaba que você chama mais atenção do governo por estar em esse outro estado, porque você está escondendo de alguma coisa. E olha, e nos Estados Unidos tem alguns lugares que já está na lista negra, tá? Então, se você for abrir uma BVI, um offshore account, por favor, muito cuidado aonde você vai abrir, porque tem uns estados aí que já está, exatamente. Se você está abrindo lá e você não é residente de lá, tem algo errado. Então, você já está levantando um monte de bandeira vermelha para o IRS atrás de você. Fiscais. Outro mito que eu anotei aqui pra gente ver é muito, isso é pra vocês, é do financiamento. É muito mais econômico morar de aluguel na Flórida do que comprar seu imóvel. Não, pera lá. Deixa eu te falar, os juros pode estar 12%, que seja. O seu aluguel é 100%. Exatamente. Ele é todo juros. É todo juros inteiro. Você tá pagando a conta de alguém. Gente, eu faço uma conta muito rápida e muito simples, tá? Vamos lá. Lá nisso tá me devendo aquele spreadsheet. É verdade, né? Me lembra. Manda um e-mailzinho que eu te mando.
Olha só, o que acontece é o seguinte, é muito simples, vamos fazer uma conta rápida. Você compra uma casa de $500 mil hoje. O mínimo que essa casa vai valorizar é 5% ao ano. Sim. 5% ao ano. E eu tô sendo assim, muito conservadora. A Everett dos Estados Unidos inteirinho é 7%. Exatamente. Então vamos fazer 5% porque eu quero, vamos dizer que realmente, os preços vão cair, isso tudo vai acontecer, só pra gente não ir contra, né, todos esses fake news. São $25 mil. Você já ganhou $25 mil de valorização da sua casa, porque se você deixar para comprar o ano que vem, você já perdeu 25. Sim. Aí você tem a questão da amortização. Vamos dizer que sua parcela numa casa dessa é $3 mil. Desses $3 mil, $1.000 é principal. São mais $12 mil. 25 mais 12, 37. Já são 37 mil. Aí a gente vai falar também que desses 3 mil, você pagou 1.000 de principal, os outros 2 mil foi juro. 2 mil de juro por mês no final do ano são $24 mil que você vai receber um T98 e você não vai pagar taxa em cima desses 24 mil. Thalita, uma pessoa que tem um menor tax break que a gente pode usar aí só para arredondar 20% ao ano? Para arredondar é 19, não é? Vamos por 20. Vamos por 20 só para ficar fácil minha conta? Sua conta. Só para facilitar. 24 mil vezes 20% são 4.800. Mais 37 mil são 41.800. Correto? Ou 42.800, whatever. São $42 mil. Vamos dizer que você esperou. Porque, o juro tá tão alto, minha prestação tá ficando $500 mais caro por mês, porque eu não tenho um juro de 3, eu tenho um juro de 6. Ou eu não tenho um juro de 4, eu tenho um juro de 7. $500 por mês, no final de um ano, são $6 mil. Eu tiro dos meus, vamos arredondar para 42 mil, tiro $6 mil, são $36 mil. Você perdeu $36 mil em um ano, se você contar 2 anos, você dobra isso para 72, e aí por diante, gente, pelo amor de Deus. Você perdeu mais, porque você pagou o aluguel também. Sem contar que você pagou o aluguel. Exatamente, você ainda tem mais o aluguel, que o aluguel você não deduz no táxi. Então, o que você quer, gente? Não vale a pena esperar. Esse é o cost of waiting, é um mito total. Isso a gente está falando só de juro, né? As pessoas que têm medo de investir hoje por causa do juro. Sim. Mas o que vai acontecer com essa pessoa que vai esperar 2 anos para comprar essa casa? Sem contar, se essa o aluguel casa valorizou aumentou. 36, daqui 2 anos ela vai custar quanto essa casa de 500 mil? Exatamente, eu só estou falando de um ano. Estou falando de um ano, são 36 mil de perca. Fora que eu não contei o dinheiro que você jogou, que você pagou a aposentadoria do seu landlord. Sem contar também que o ano que vem, você paga 3 mil de aluguel, 3 mil de aluguel hoje, eu esqueci de contar o aluguel. Você paga 3 mil de aluguel hoje, o ano que vem esse aluguel não vai ser 3 mil. A média é 5% ao ano de aumento no aluguel, do mesmo jeito que aumenta o real estate. Então, quer dizer, você vai pagar mais de aluguel, sendo que a prestação da sua casa é fixa. Exato. Você comprou uma casa 10 anos atrás, se você não refinanciar... Estou falando de juro que não é variável. Exatamente. Né? Se você não refinanciar a sua casa, apesar que eu sempre aconselho refinanciar, a minha casa de Somerville, que é a mais antiga que eu tenho, eu já refinanciei ela 2 vezes e com o dinheiro dela eu já comprei outras 2. Então, cada casa eu vou comprando mais com o dinheiro da própria casa. Mas vamos dizer que eu nunca tivesse refinanciado a minha casa, a minha prestação continuaria sendo a mesma até hoje. Sim. E se eu estivesse pagando aluguel, meu aluguel estaria aumentando. Quando eu comprei essa casa em 2005, pagou $50 mil. Você sabe quanto? Não, 541, porque a Massachusetts lá os preços são absurdos. Hoje ela vale 1,2. Mas essa casa, sabe quanto que era o aluguel do primeiro piso? Porque eu morava no segundo andar? 1.200. Sabe quanto que é o aluguel do primeiro piso hoje? 3.250. Pois é. Meu mortgage continuaria o mesmo, mas o meu aluguel compensa, dobrou. Né? É verdade, então, que compensa viver de aluguel, seja na Flórida. Mito total. Mas isso é o que eu digo também para os clientes que às vezes, Vitor, mas esse primeiro ano vai ficar muito apertado. Eu disse, quando tá falando de investimento, né? Que a casa ela vai ficar se pagando apertado. Eu disse, é o primeiro ano, o segundo já tá maior, o terceiro... O aluguel aumenta e a prestação continua a mesma. E você vai começar a ter o seu cash flow mensal por isso. Gente, uma coisa que eu vejo, a minha renda não dá, eu não tenho entrada. Arruma um segundo emprego por 1-2 anos, mas sai do aluguel. Faça alguma coisa para mudar a sua situação. Você precisa de $50 mil a mais? Ok, você e sua esposa vão trabalhar um pouquinho a mais cada um, 10 horas por semana cada um. Corta uma despesa, faz alguma coisa para mudar isso. Sai do ciclo da insanidade mental. As pessoas querem crescer, querem conquistar, mas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Insanidade mental. Quer coisa diferente? Faça algo diferente. Vamos dar 3 exemplos aqui. Eu, Maitana e Andréia. Conheço as duas praticamente o mesmo tanto de tempo.
Poucas pessoas trabalham mais do que eu. Acho que essas duas trabalham o mesmo tanto que eu, um pouco até a mais. Você, Thalita, fora da caixinha. Não, olha que agora... Olha que eu trabalho. Thalita, 3 horas da manhã, ela mandou uma foto pra mim. Ela tem dia que ela tô aqui acorda finalizando o 3 horas file com um copo de café, 3 da manhã. Não, ela já... falar uma coisa, eu sou de dormir a noite inteira. Depois que eu vim pra Flórida, eu ando acordando 3 horas da manhã. Eu falei, acho que eu preciso parar de andar com essas pessoas. É a Thalita. Não, mas aí o pessoal fala que não, você deu sorte. Você fez isso na hora certa. Não, gente. A gente levanta cedo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente corre atrás. Por quê? Para poder ter uma vida melhor e dar o melhor para os nossos filhos. Exato. A Maitana não precisava estar aqui agora trabalhando com a gente cedo. A Andréia não precisava ter dirigido de Miami para cá. Eu tô do lado, né? Tô mais cômodo. Mas tem que fazer alguma coisa para mudar, para você sair dessa realidade. Então, se a renda tá pouca, pega um segundo trabalho. Se não tem dinheiro de entrada, corta gasto. A gente fala muito sobre isso nos nossos seminários. A gente fala sobre esses passos, né? De como construir crédito, de como conseguir a entrada, sobre os programas também disponíveis para quem precisa de auxílio com esse down payment. Então, podia também falar um pouquinho sobre se é mito ou se é verdade. Eu preciso de 20% de entrada? Mito. Eu preciso de 15% de entrada? Depende do que você quer fazer, na verdade. Eu tenho social e tem como eu financiar essa casa 100%? Tem. Meu pai sempre me ensinou algo. Ele falava assim, todas as respostas para você são não, até você correr atrás do sim. Então, o não você já tem. Corra atrás do sim. E depois que eu apliquei essa verdade em tudo que eu faço, eu não parei mais de correr. Né? Então, respondendo, né, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos correndo atrás do sim. Por que eu vim de Massachusetts até a Flórida? Porque eu estou correndo atrás do sim, dos melhores... a gente rodou 350 condomínios essa semana? Meu Deus do céu. Nossa, como que as pernas estão até bambas. Vitor, você matou a Maitana. Eu disse ela me ligou ela ontem à noite e falou assim, eu tô só o pó da rabiola. Ela disse pra mim, Vitor, porque eu não sei só. Se você vier pra cá, suporte e produto eu lhe garanto. Então, mas eu pensei em conhecer a Flórida nos quero próximos pelo menos 3 meses. Você conheceu 3 dias. Eu fiz contigo o que o pessoal faz lá na minha terra do Ceará. Conheça 15 praias em 2 dias. Passando a praia, vai. A gente fez tipo isso. Fez exatamente isso. Mas isso que vocês estão falando, eu costumo falar muito pro nosso time, principalmente pros corretores que estão começando, que eu digo, só vende quem se mexe. E é uma coisa que eu falo muito nos meus stories, que eu digo, se eu parar de pedalar, a bicicleta cai. Não pode parar. É o que eu costumo dizer. O nosso trabalho, principalmente, é como se fosse uma bicicleta. Às vezes a gente tá numa linha reta, a gente vai pedalando, vai seguindo, vai vindo lead e tal. Às vezes a gente pega uma subida que a gente tem que pedalar mais pra aparecer aqueles leads, sumir os leads. E às vezes a gente pega uma descida que basta uma pedaladazinha que tá vindo lead de tudo que é lado, mas nunca pode parar. É verdade. Nossa, gostei dessa. E a gente não pega muitas descidas, né? Não pega não. Tem muita subida, né? Eu queria que fosse como a Flórida, toda planazinha pelo menos. Como eu sou de Belo Horizonte, eu tô acostumada com os morros, né? Bastante subida. Pois é. Mas outro ponto falando de mito, de financiamento, é a questão do IT number. Muita gente que mora, principalmente tem muito cliente do norte também, que fala, eu não sabia, eu posso comprar utilizando IT number? Existe programa de financiamento com IT number? Eu não tenho todos os documentos legais daqui, eu consigo comprar a casa financiada? Isso é mito ou é verdade? Consegue ou não consegue? Verdade, é o financiamento que eu mais gosto de fazer, é o do ITIN. Porque é tão bom você ajudar uma pessoa com ITIN que ela acha que é impossível, que a entrada é mais alta, que o juro é mais gratificante, né? É muito gratificante. A gente pegou um cliente, eu e a Thalita, no primeiro seminário que a gente fez. E ali tinha um monte de gente com ITIN number. E a gente pegou esse cliente que ele falou assim, olha, eu vim mesmo para ouvir vocês, para entender como que funciona esse processo da compra da casa própria, mas eu sou no ITIN number, eu imagino que eu vou estar pronto daqui uns 2 anos. Olha que legal. E 2 semanas depois, ele estava literalmente já em busca da casa, com pré-approval, com tudo redondinho, com uma carta de pré-approval muito além daquilo que ele tinha em mente. Foram em 45 dias, ele estava dentro da casa dele. Gente, a história é verdade, tá lá no depoimento das nossas páginas. Ele contando essa história. Fui num seminário e de repente achou que não estava pronto 45 dias dentro de casa. Mas isso é legal porque uma vez eu fui fazer um vídeo com a Thalita, a gente foi falar do DSCR, né? DSCR, yes. E a gente colocou no Instagram, um tipo de financiamento que você não precisa comprovar renda, basta... Aí o pessoal comentando embaixo, fake news, deve ser mais um enrolado. Eu liguei, Thalita, por favor, vai lá nos comentários e explica o que é o programa. Então, tanto esse para investidores como do IT Number sempre
rola um burburinho, né? Assim, será que isso é verdade? Será que não? É verdade. Mas a gente, é verdade, existe. Mesmo que eu tive esse comprometimento de trazer verdades diante dos mitos. Porque a gente tem muita gente com más notícias. É no IT Number? Nem tenta. Você tá com crédito de 650? Não tenta não, porque não tá baixo o seu crédito. Você não tem 20% de entrada? Nem começa, sabe? Então, diante disso, é necessário a gente falar sobre verdades e destronar esses mitos que são levantados, porque isso vai atrasar a tua vida de um tanto. Então, o meu conselho é sempre procure profissionais que vão te trazer soluções. Você procurou um profissional, procurou um agente que vai falar assim, olha, não, você não está pronto ainda. Meu conselho é pegue uma segunda opinião. E na verdade, a questão não é não estar pronto. A questão é você pode até não estar pronto, mas o profissional que é profissional, eu costumo dizer que a gente não é loan originator, a gente é origina loan. A gente é consultores. O que eu posso fazer para colocar o meu cliente no caminho onde, seja em 6 meses, 1 ano ou 2 anos, ele estará pronto? Entendeu? Então, o que a gente faz muito é exatamente isso. O cliente chegou, de repente, ele não tem... Porque o IT Number é 15% de entrada, né? O programa melhor que existe é com 15% de entrada. Até existe uns com 10%, mas é uma dificuldade tremenda. 15% de entrada é um programa super fácil, ideal para qualquer pessoa. Ele qualifica com 12 meses de extrato bancário ou somente 1 ano de imposto de renda. Enquanto que o programa convencional, muitas das vezes, você precisa 2 anos de imposto de renda e não tem com extrato bancário, a não ser também que você dê 15% de entrada. Então, quer dizer, mas de repente o cliente chegou, ele não tem os 15% de entrada. Ou de repente ele tem os 15% de entrada, mas os 12 meses de extrato bancário dele não tem renda suficiente. Ou de repente ele tem as duas coisas, mas o crédito ainda não está construído porque ele nunca pensou em abrir um cartão de crédito. O que nós, como consultores, podemos fazer para o nosso cliente para encaminhá-lo a abrir o crédito? O que você pode fazer para construir o seu crédito? Eu não tenho nenhum cartão de crédito. Cara, primeira coisa, vai no banco onde você tem uma conta e fala que você quer abrir um cartão de crédito. Se eles te negarem, você vai falar, eu quero abrir um Secure Credit Card. Ou seja, você vai deixar um depósito lá de $500, $1.000, eles vão te dar um cartão de crédito, que é um Visa, crédito, né? que é um Visa, que é um Mastercard. Se você abrir com Bank of America, esses major banks, com 2, 3 meses você já tem score. Uma vez que você pegou seu score, paga direitinho, faz as coisas direitinho. Daqui 1 ano eles te devolvem seu dinheiro, você fica com seu crédito. E antes desse 1 ano, você já... 3 meses, saiu o score, vou ali na Macy's, vou ali na Home Depot, vou abrir um Store Credit Card, porque eu já tenho um score. E aí você constrói o seu crédito. Com 1 ano, você está pronto para comprar casa. A gente vê esses dois perfis. Nesse mesmo seminário que a gente apresentou, que eles não achavam que conseguiriam e estavam pre-approved, a gente teve um outro cliente. Esse cliente, ele mora nos Estados Unidos há quase 20 anos. Não tinha nem IT Number. Daí e ele quer comprar casa. Tem como comprar casa sem IT Number, sem social? Só se for estrangeiro. Se morar no Brasil. Morar no Brasil. Se você for estrangeiro. Ou em qualquer outro lugar do mundo. Exato. Canadá, China, whatever. A gente falou, claro, que você tem que comprar uma casa. Morando 20 anos nos Estados Unidos, não quer voltar para o Brasil, precisa comprar uma casa. Quanto aluguel esse cara já pagou? Quanto dinheiro jogado? O que seria o patrimônio desse cara hoje em dia? Exato, meu Deus. Daí não tem como a gente não olhar para um cara desse e falar que eu preciso ajudar ele a crescer na vida. Não é só comprar uma casa. Sim. Abrir a sua visão em relação à vida na América, né? E a gente pegou ele para corrigir crédito, para corrigir crédito não, né? Para construir crédito do beabá mesmo, sabe? A gente foi pegar pela mão mesmo, sabe? Ir no banco, fazer isso, mostrar quais são os melhores cartões pré-pagos para construir crédito. Enfim, em resumo da história, 12 meses depois, agora pouco tempo atrás, ele me ligou e falou, eu tô com a minha carta de pre-approval. Eu falei, como assim? Eu fiquei surpresa, porque eu falei, eu nunca imaginava que em 1 ano, o cara que não tinha nem IT Number, crédito, então, não sabia nem o que era crédito, né? Preparou e estava ali com o pre-approval. Então, ver essas histórias repetindo e ajudando as pessoas a crescerem não é só uma conquista. Gente, a Forbes já fala, né? O veículo mais rápido e seguro de se construir riqueza é real estate. Veículo mais rápido e seguro. Então, você que não casou com um homem rico, tá casada já era, perdeu a oportunidade. Não joga na loteria para poder ganhar. Ou joga e não checa, né? Eu vou ganhar na loteria, mas nunca joga. Não vai ficar rico também.
Ou você não nasceu no berço de ouro, a oportunidade que você tem, o melhor veículo que você tem para se tornar rico e milionário é real estate. Importante lembrar que o real estate vai se tornar um artigo de luxo em alguns anos. Sim. Porque a gente tem um déficit imobiliário com... Gente, vamos falar sobre isso? Deixa eu só botar um ponto antes disso. Que também, você falou aí sobre a questão, às vezes, para o profissional entender, e às vezes o cliente chega e tem muito corretor, às vezes, que ele só entende de um produto, só quer vender a vacation, por exemplo. E aqui na Flórida você tem inúmeras oportunidades, como a gente rodou. Você pode investir em construção, seu incorporador, você tem locação residencial, tem commercial, tem business. Então, quanto mais, que é o que eu tento fazer para mim, tento passar também pro pessoal do time, também é isso. Tenta entender de tudo, porque quando o investidor chega para mim, às vezes o cara chega, Vitor, eu tenho $1 milhão, o que é que eu faço? Eu digo para ele, o que é que você quer? É fluxo de dinheiro mensal? Ou você quer só aumentar seu patrimônio? Se for fluxo de dinheiro, vamos comprar umas 2, 3 casas à vista, você vai ter. Se é fazer aumento de patrimônio, tá bom, vamos pegar uma parte desse dinheiro, vamos comprar umas 2, 3 casas financiadas, dando 40% de entrada, o restante vamos construir 2 casas e botar ela para ficar girando e vendendo. A gente consegue montar um plano de estrutura de investimento. É nessa tecla que eu bato. Mas se a gente tiver conteúdo e conhecimento, que é a mesma coisa do financiamento. Quando vai para vocês, não, se eu sou especialista só em um tipo de financiamento, só gosto de fazer foreign national, só gosto de fazer um modelo diferente, um cara desse que não tem score. É o que eu brinco quando eu vou apresentar a Thalita, né? É contadora, auxilia crédito, financiamento. Pacote completo. Mas é exatamente isso, Vitor. A gente precisa entender que o nosso trabalho não é só vender, mas sim instruir, preparar, ajudar. É exatamente o que você falou. Verdade. Você, quando o seu cliente chega para você vai saber, o que você quer, qual que é o seu goal? Esse, então tá. Então vamos montar aqui um plano de ação para que você tenha o sucesso que você deseja. Agora, se você é uma pessoa que não tem instrução, não tem conhecimento, só conhece casa de vacation, só conhece a casa para a pessoa morar, não tem toda essa gama de conhecimento que você tem sobre construir, sobre developing, sobre todas essas outras coisas, você não vai saber fazer isso para o seu cliente. Por isso que é tão importante o cliente ter um profissional que tem conhecimento. Nesse tempo que eu estou passando aqui, eu conversei com muitos corretores. E é nessa conversa que a gente vai pegando as coisas, né? Eu tô aqui boots on the ground mesmo para conhecer os produtos e saber o que é bom, o que é ruim e ter a minha própria percepção a respeito disso, né? E eu fiz essa pergunta para os corretores, né? Que muitos corretores aqui trabalham muito com vacation homes, só com vacation homes, né? Então não tem esse conhecimento sobre novas construções, sobre casas para alugar year-round, esses condomínios, o próprio comercial e tudo. E a gente não tinha uma resposta satisfatória realmente. Falava, me apresenta um produto que realmente vai beneficiar o meu cliente que fala, eu quero fazer Airbnb em Orlando, né? Com o intuito de fazer cash flow, né? Em dinheiro. E eu não tinha essas respostas. Então você ir atrás disso, como a gente põe a cara a tapa mesmo, e vai fazer essa matemática, vai conversar com property management, não somente 1, mas 2, 3, 4, e colocar esses números na mesa, eu acho que isso é mais do que obrigação, mais do que a nossa obrigação. É um dever, a gente deve isso para os nossos clientes, trazer informação realmente que derruba os mitos, trazer essas verdades que derrubam os mitos. E um dos grandes mitos que eu me deparei aqui foi o mercado imobiliário da Flórida está quebrando. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Desde 2008 foi um mercado completamente diferente do mercado de hoje. A Thalita sabe os números, ela vai falar pra gente. Foi fabricado. Mas 2008, o que aconteceu? A gente teve uma crise imobiliária. Hoje, o que a gente tem no mercado é uma crise econômica. O mercado imobiliário é um mercado totalmente diferenciado por vários motivos. Primeiro dele, totalmente regulado. Depois do que aconteceu em 2008, houve o SAFE Act, tá? Onde eles regularam totalmente os bancos, linhas de crédito, todas as questões, todas as regulations, que eu não vou entrar nisso agora porque é complicadíssimo, mas foi regulado. Ou seja, hoje o banco não vai lá e empresta 100% do imóvel sem ter algum tipo de garantia. Hoje, se você não tem um crédito bom, você vai ter que dar mais entrada. Naquela época, eles financiavam 100% do imóvel, 0% de entrada, e deve ser, não checava a renda do cliente, não checava a renda do cliente e o juro era variável.
Hoje isso não acontece mais, então a gente já tem essa segurança, onde os bancos, os financiamentos são bem mais seguros, bem mais regulados do que eram antigamente. Sem contar que hoje, gente, o que acontece é que a gente não tem inventório. Quais são os números, Thalita? A Thalita tem os números de cabeça. Tem. Nós precisamos de 1.700.000 novas casas nos Estados Unidos todo ano. Estão sendo construídas apenas 1.300 casas por ano nos Estados Unidos. Então, ou seja, por ano nós estamos tendo um déficit de casas de 400.000 casas anuais. Imagina. E sem contar que hoje os millennials, né, que é a geração que estão na idade de adquirir imóveis, é a maior geração já existente na história. Então, hoje, o número de compradores é bem maior e o número de inventório é menor. Em 2008, nós tínhamos inventório muito maior do que a gente tem hoje. E menos pessoas na posição de compra, na idade de compra, porque a geração era menor. Hoje, não. Hoje é o contrário. Então, ou seja, mesmo que a gente estamos vendo um desaceleramento. Desaceleramento. Tá freando. No mercado imobiliário, né? Onde não tá aquela loucura que estava 1 ano atrás, 2 anos atrás. Ainda assim, esse número, mesmo que ele vai chegar um pouco mais perto, não tem como ele se nivelar. Ou seja, não tem. Gente, agora, aonde que você viu na face da terra não ter o produto e o produto cair de preço? Então, nós estamos falando não tem essa xícara, só tem lei da demanda e da procura. E tem outro ponto muito que vai de acordo com esse histórico também, que a gente teve a baixa de juros na época do Covid de 2%, 3%, e quem comprou casa com 2%, 3% não vende nem amarrado. Não, eu tenho... Então tirou mais casa do mercado ainda. Eu sou um exemplo vivo, eu tô doida pra mudar pra beira da praia, porque agora o meu filho maior já mudou pro Texas, o outro tá jogando futebol na Barcelona e a gente só tem uma em casa. Então eu tô assim numa casa gigante, vários quartos, falei pro Renato, vamos vender e ir pra beira da praia. Um apartamentozinho de 3 quartos pra nós tá perfeito. Só que cara, eu vou vender minha casa, eu tenho 2,25 de juros, não vendo nem a pau. Mas isso pode alugar. Eu vou alugar, sabe por quê? Porque quando eu mudei para essa casa em 2013, o aluguel lá daquela área, dentro do meu condomínio, era 3.500. Hoje eu alugo minha casa por 7.000 assim, ó. Eu vou alugar, eu tenho 2.300 de mortgage, porque meu mortgage é fixo, 15 anos fixo. Tranquila. Mas isso é o que eu dizia muito. Vai pagar o apartamento na beirada da praia. Isso é o que eu dizia muito na época que o juros estava baixo, que eu dizia pro cliente, compra a casa. Ele, Vitor, mas eu não quero... Eu disse, rapaz, pega o dinheiro barato. Naquela época que as pessoas falavam que a casa tava cara. Olha aí como é que tá hoje. Exato. É osso. Nesses últimos 3 dias que eu tô andando aqui na Flórida, eu brinco, mas é verdade, viu? A gente andou uns 355 condomínios e construtoras aqui, viu? E eu vou te falar, tá tudo sold out. Então, quando a gente fala sobre o mercado imobiliário na Flórida tá quebrando... não fecha a conta. Não fecha. Aonde eu olho aqui, olha, a gente foi até Ocala. Aonde você olha aqui? Construção. Aqui na Flórida, 50% do território da Flórida pode ser construído. O que é ótimo. Que pra gente é muito bom. Né? Olha, mas eu vou te falar, eu tô impressionada com o que a gente tem visto aqui. O Vitor brincou comigo. Maitana, cada casa que ela entra, eu gostei, eu acho que eu vou vir pra essa. Eu quero essa. Olha, eu já mudei pra umas 7 casas. Mas você sabe que quando eu mudei pra Flórida, eu tinha uma amiga minha que era corretora. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem impressionada com os corretores, né? Aqui, gente, realmente você tem que buscar um profissional qualificado, porque tem muitos que não são. E aí eu fui fazer o curso de corretagem e a menina que era minha amiga, que era corretora, que morava aqui, teve que fazer uma cirurgia. Eu fui mostrar algumas casas para ela, porque eu tenho licença. Eu não tenho MLS, não tenho nada, gente. Não mexo com corretagem, sei nada. Não é minha praia. Mas eu falei assim... Foi ótimo, que eu falei, eu nunca vou querer ser corretora, porque toda casa que eu entrava, eu queria. A nossa profissão é uma profissão que as pessoas veem as pessoas ganhando dinheiro, que também ganha, né? Graças a Deus. Mas o povo acha que é fácil. Fácil, ó, é fácil ser corretor, é fácil ser loan officer. Mas é por isso que você vê mas é por isso que você vê tantos corretores que você diz... Cadê? É a regra do 20-80 para tudo na vida. 20% dos casamentos são top, 80% é fachada. 20% dos relacionamentos são bons, 20% dos dentistas são top, 80% é regular. 20% dos advogados são top, o resto é regular. Corretora, a mesma coisa, mortgage, a mesma coisa. E aí, desses 20%, 1%
É a nata. Mito ou verdade? A vida de corretor é só glamour. Mito. Uma vez eu tava com um americano italiano dentro do carro e a gente foi até Ocala. E nesse meio caminho aí, a gente falou de imigração, de contabilidade, de financiamento, técnicas que você pode fazer para se alavancar, relock, tudo. E ele parou e disse assim, por que tu entende de tudo isso? Porque eu sou um bom Aí eu disse, profissional. porque eu sou praticamente um consultor da América. Quando o cara vem, eu tenho que saber de tudo. Exatamente. Meu cliente pergunta de imigração, eu tenho que saber de tudo. Então, esse é outro ponto, a gente tem que saber de tudo. Vou voltar só um pouquinho naquilo, de uma experiência ontem que eu tive com isso, né? Eu tive uma oferta aceita ontem, um corretor me ligou e eu explicando para ele, olha, eu tô aqui na Flórida, então vai funcionar assim, esse assado, eu explicando o processo de aceitar a oferta e tal, e tudo mais. Ele falou, o que você tá fazendo aí? Daí eu comecei a falar para ele, vim conhecer os produtos, visitar construtores e tudo, não sei o quê. Você já ouviu falar de Ocala? Eu falo pra caramba, né? E já fui falando para ele de Ocala, das novas construções, não sei o quê. Ele falou, rapaz, você tá me vendendo uma casa, um americano. Ele falou, você tá me vendendo um investimento. A hora que chegar aqui, a gente vai sentar para conversar sobre isso. Olha pra você ver. Porque eu comecei a perceber que o americano, tanto corretor quanto lender também, tá? Eles não têm o conhecimento que a gente tem. Você falando aí de americano, é engraçado. Eu compro lotes, né, também. A gente faz Por que isso. você não faz? É isso? Eu ia dizer cozinhar, mas também cozinho. Uma conta das meninas também tá. Não tô sabendo, não. Faz quase de tudo, né? Ginástica, academia. Academia, não tô fazendo, não. Vou ter que fazer agora. E aí, uma das ligações que eu recebi uma vez de um americano que ia vender o lote, ele perguntou, e você comprou o lote pra quê? Eu expliquei as inúmeras possibilidades que eu poderia fazer com o lote. Construir e vender, construir e botar pra alugar, ou então construir, alugar e fazer um cash out. O americano deve assim, uau! Isso é fantástico. Eu quero saber mais sobre isso. Me ligue que eu achei fantástico. Um americano que mora aqui, que tá no mercado, que não tá no mercado não, mas que vive aqui, que pode ter acesso, né? Tem muita gente que vive só naquele mundinho, né? Não Dentro da expande. bolha, né? A gente Dentro da tem que... caixinha. A gente pensa muito fora da caixinha, né, a gente é fora Nossa, da eu caixinha. admiro demais a nossa comunidade brasileira. Porque além de ser hard workers, a gente mete a cara a tapa mesmo. A gente pensa fora da caixinha. Mas é isso, obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bacana. Acredito que bem esclarecedor para todo mundo do setor do real estate. O real estate, depois que eu entrei, é um mercado fascinante. E que tem muitas frentes que você pode investir. Tem gente que faz só flip e ganha dinheiro. Tem gente que investe em locação residencial ganha dinheiro. Tem muitas possibilidades. Então, quanto mais a gente poder ter essas possibilidades nas mãos para apresentar para os clientes, é fantástico. Como também os programas do financiamento, que é o que eu digo para os clientes. Conversa com a Thalita que ela tem inúmeras possibilidades. Ela vai te encaixar em algum canto. Normal, graças a Deus a Thalita sempre encaixa. É porque ela pensa fora da caixinha. E tem vários programas que a gente trabalha, né, Andréia? A gente tem uma variedade, uma gama muito grande de programas, então fica mais fácil. E é isso aí. Se vocês querem falar mais alguma coisa, senão o Liminha já solta o som. Agradecer mesmo pela oportunidade, por esse privilégio de estar nessa mesa de só fera mesmo. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, gente. Obrigada, gente. Solta o som, Liminha! Valeu!